Boa noite, irmãos. Irmãos, agora o mês de outubro, hoje é o segundo dia das primícias do Senhor, irmãos. Eu vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês em Ruth. Primeiro Ruth, livro de Ruth. Nós vamos ler do 1 até o 17. Aqui fala de Noemi e suas duas noras. Sucedeu que no dia em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu para peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Emineleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes dos seus filhos Malom e Quilion, Efraínteu de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Emineleque, marido de Noemi. Ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e eram o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essas mulheres desamparadas dos seus dois filhos e de seus maridos. Então se levantou com ela as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os defuntos e comigo. O Senhor vos dê e acheis descanso cada uma em sua casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. Disse-lhe: certamente voltaremos contigo o teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque ireis comigo, tendo eu ainda no meu ventre filhos, para que vós foste maridos? Tomai, filhas minhas, ide-vos. Embora eu já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesses, tenha esperança, ou ainda que esta noite tiver marido, ainda tivesse filhos, espera-lo-eis até que viesse a ser grandes. Deter-vos-eis por eles, sem tornardes maridos? Não, filhas minhas, o que mais amargo me é fim do que vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. A órfã beijou a sua sogra, porém Ruth apegou-se a ela, pois que disse: eis, voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Que é a órfã, ela voltou, né? Ela voltou daí, e seu povo, né? E deuses. Volta tu também, a tua cunhada. Disse-lhe, porém, Ruth, a Noemi, ela falou: não insista, para que te deixe e me afaste de aos pés de ti, porque onde queres que tu fores, irei eu, e onde quer que tu passares a noite, eu ali posarei eu. E teu povo é meu povo, e teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim,
o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separará de ti. Amém? Irmãos, aqui então a gente está tratando um pouquinho da história de Noemi e de Ruth, né? Que naquela época ali, a Noemi, ela estava ali tinha seu marido, seus 2 filhos, e daí depois, no tempo seguinte, os filhos dela tiveram as noras, né? Só que eles vieram também a falecer. E a Noemi disse que elas voltassem para a terra dela, para os pais delas, né, as noras. E a órfã voltou, né? Voltou para a terra dela, para os pais dela, para os deuses dela. Mas a Ruth não, a Ruth ficou fiel, disse ali para Noemi que não, que onde ela fosse ela iria junto, que ela seria Deus dela seria o Deus dela, que ela não ia deixar. Ela foi uma mulher fiel, uma mulher que seguiu a Deus até o fim junto com a Noemi, né? Onde ela disse que a Noemi morresse, ela morreria junto. Ela não voltou para trás, irmão. Essa fidelidade que a gente tem que ter como premissa na nossa vida, como Ruth fez. Foi fiel até o fim. Foi uma mulher que não olhou para trás, ela não quis voltar para os deuses antigos, para os deuses pagãos. Ela quis servir a Deus até o fim. Assim que a gente tem que ser, irmãos. Nós temos que ser firme como Ruth, servir a Deus até o fim, não abandonar o nosso Deus, não voltar para trás, não olhar para trás. E a Ruth, no futuro dela, foi muito abençoada, irmãos. Deus restituiu o marido para ela, deu um marido abençoado para ela. Ela foi uma mulher que na geração futura foi onde Deus... Foi a geração de Cristo, né? A Ruth é da descendência de Cristo, né? Onde foi a geração que veio Jesus, né? Foi muito abençoada essa mulher, amém, irmãos? Então essa é do segundo dia das primícias, irmãos, que nós vamos ser fiel, né? Fidelidade, né, irmãos? Amém? Vamos orar então. Deus e Pai amado, nesse segundo dia de oração das tuas primícias, Senhor Deus, que nós aprendemos, Senhor Deus, mais um pouquinho da Tua Palavra, Senhor Deus, de fidelidade, Pai. Oh, Deus querido, como Ruth, Senhor, foi fiel contigo, Senhor, ela escolheu, Senhor Deus, que onde a sogra dela, que foi uma mulher de Deus, usada por Deus para guiar essa mulher a Ti, Deus, que ela escolheu, Senhor, que aonde você for eu irei, o seu Deus é o meu Deus, e aonde tu morrer eu morrerei, Senhor, ela falou, Deus, oh Deus. Ela foi uma mulher sábia, uma mulher fiel, que te seguiu até a morte, Deus. Oh Pai, que nós sempre temos um coração aberto como de Ruth, Senhor, para te servir, Senhor. Que nós nunca venhamos olhar para trás, Senhor, lá para o nosso passado, Senhor Deus. E sim para a frente, Senhor, que é o melhor, Senhor, que se nós temos o melhor dessa terra, Senhor, se nós te servir e ouvir a Tua voz, Senhor, e te servir até o fim, Deus. Te agradecemos por mais esse dia de primícia, Senhor Deus. Obrigada, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos, então até o terceiro dia. Amém.